Então, Alguém tira a foto aí. Podemos começar? Vamos lá. Bom dia, delegado, Bom dia. tudo bom? Delegado, fala um pouquinho para nós sobre a conclusão desse inquérito, que as investigações levaram até esse momento. Sim, foi concluído o inquérito que apura o mandante, que apurou o mandante do homicídio de Roberto Zampieri. Foi indiciado o senhor Aníbal pelo crime de homicídio qualificado pela paga e promessa de recompensa e pela traição de emboscada. Então, ele vai ser enquadrado nesses dois delitos. No final da investigação, foi identificado, eu falo com 101% de certeza, por esse motivo é o indiciamento. O que é o indiciamento? É o ato pelo qual a autoridade policial atribui a alguém a prática de um delito. Obviamente que daqui para frente começa a fase processual e ele vai ter o direito contraditório e ampla defesa. Mas na fase de inquérito, que é inquisitivo, a conclusão minha como autoridade policial é com 101% de certeza de que foi Aníbal quem mandou matar o advogado Roberto Zampieri. O que leva esse 101% de certeza? Doutor, por que ele mandou matar o Zampieri? O que acontece? Existia uma disputa de uma terra em Paranatinga e nesse processo civil as datas são sempre muito coincidentes. Mas o que é mais importante aí? No próprio celular do Cassadini, do Coronel Cassadini, que são dois inquéritos, um complementar ao outro, nós encontramos imagens dessa ação civil, dessa disputa específica. Então, a despeito do coronel falar lá na época que não conhecia ninguém na cidade de Cuiabá, existia a foto no celular dele dessa ação. Certa feita, o advogado Roberto Zampieri ele entra na ação civil com um pedido de produção de provas. Nesse mesmo dia, é retirada uma foto com o endereço do escritório dele, ou seja, quando ele entra com esse pedido de produção de provas no processo civil, que disputa uma fazenda, nesse mesmo dia é o dia exato onde começa ali a tirar foto do escritório. Então, são N situações, fora ligações e tudo. Então, assim, realmente foi concatenado. Já em relação a Helenice, esposa de Aníbal, o que foi verificado? Que ele que detém todo o direcionamento, ele que manda. O áudio lá atrás, quando no primeiro inquérito se falou de um áudio de um homem, de uma pessoa com sotaque italiano. Nesse momento nós não tínhamos nem a figura do Aníbal ainda. E depois que veio se encaixar, porque na verdade ele é sulista, então tem um sotaque sulista. E a voz de um homem. Então foi tudo concatenando para demonstrar que realmente foi ele que o organizou. E em relação até mesmo ao celular, nós achamos um boletim de ocorrência de 2021 em que ele atribui os dois números a ele. Ele usa os celulares. Então demonstra aí que ele que tem o domínio de decisões na casa. Durante até o processo de busca e apreensão também ficou bem claro isso, que ele... Então, como em relação a ela só ficou mesmo demonstrado, até pela questão do vazamento, né? Vazou e nós tivemos um pouco a investigação prejudicada. Vazou os pedidos, né, naquele período. Em relação a ela, ficou a transferência bancária no nome dela, mas por ser marido dela, obviamente ele tem esse controle. Mas ela foi indiciada também? Não, ela não foi ela porque não teve elementos a mais. Nós tivemos que trabalhar com elementos técnicos porque eles ficaram em silêncio, né? Então, nesses elementos técnicos não surgiu mais nada, então ele acabou sendo... Ele não tem dúvida alguma, na minha opinião, como delegado de polícia, de que ele é o mandante do homicídio de Roberto Zampieri. Doutor, sobre essa disputa de terra, você poderia dar mais detalhes, doutor? Se o Aníbal ele é parte, qual parte ele é?
Quanto custa essa terra? O que está envolvido? Segundo informações, essa terra está avaliada aproximadamente em 100 milhões de reais. E são fazendas contíguas, né? Em que um irmão, que é o Vanderlei, ele perdeu a primeira ação, que buscava reivindicar essa terra, e na hora de executar a sentença, passou a executar também a fazenda do Aníbal como se fosse uma fazenda só. E aí ele entra com uma interdição de terceiros para defender. Então, é em relação a essa terra que o Aníbal... Por isso que no áudio, lá atrás, quando nós tínhamos a investigação dos executores, quando um dos executores falou assim, ó, no áudio alguém com sotaque italiano fala, meu irmão já perdeu e eu não vou perder a minha. Naquela época nós não tínhamos ideia de quem era o mandante, né? Suspeitava-se da Maria Angélica e ela não encaixava realmente nisso. Tanto é que no final ela não foi indiciada. Porém, quando surge eles, aí já se encaixa perfeitamente. Porque um irmão já perdeu, e de fato que o irmão dele tinha perdido, e o outro ia perder, sotaque italiano, que na verdade é sulista. Então foi tudo concatenando, além de ligações. Então tem N provas objetivas e subjetivas. Por esse motivo que eu afirmo, para mim, como delegado de polícia, é 101% de certeza que ele é o mandante do homicídio. Doutor Nilson, ou então o Aníbal é irmão do Vanderlei? É isso, exatamente. E o Zampieri estava defendendo quem? Vanderlei? Não. O Zampieri, ele defendia o Gessé. É uma outra pessoa. Isso. O que Vanderlei, queria terra. Isso, exatamente. Doutor, eu queria que você explicasse de novo. Era uma questão muito técnica. Para que fique claro pra gente. Como que foi esse processo? O irmão do Aníbal perdeu e ele estava com medo de perder essa terra. Isso, na hora de executar, aqui é uma fazenda, aqui é outra. Na hora de executar, falaram assim, não, na verdade não é uma fazenda e outra, é uma fazenda só. Que ia ser incorporada pelo Gessé. Essa que é do Aníbal é a que tá limpa, é a que tá plantando soja, é a que vale mais, entendeu? Então, aí que começou o problema. Aí ele falou, não, entrou com intervenção de terceiro, porque ele falou, não, isso aqui é meu, não é do meu irmão. E aí começou todo esse conflito, entendeu? E como que o executor chegou até o negociador, consequentemente até o pistoleiro? O mandante. Como que o mandante chegou até Então, aí que tá. E aí entra a questão dos protestos bolsonaristas e tal, porque o Estervaldo Cassadini, ele é da mesmo pensamento ideológico que o Aníbal. E aí é onde eles têm proximidade. O Cassadini já atuou ali na brigada de Rondonópolis. Então, eles tinham essa proximidade devido a todo esse movimento, ao mesmo pensamento ideológico. E aí, como eles se conheceram, foi onde ele vai lá em Minas Gerais e faz o contato com os executores, figurando como um intermediário. O Aníbal teve contato com os executores ou ele foi para Minas Gerais para... Eles tiveram contato? Não. É exatamente a figura do intermediário é para que não tenha esse contato. E, doutor, o senhor acredita que o Aníbal ele possa ser preso? Porque na primeira vez ele alegou problema de saúde, a esposa também, até pela idade. O que acontece? Aí, a partir, como eu falei, agora se encerra a fase de inquérito. Eu pedi a prisão. Você pediu uma nova prisão? Não, na época. Eu pedi a prisão. Aí foi deferida, depois de ter vazado, foi deferida, porém convertida em tornozeleira, né? Agora, na fase processual, vai depender do entendimento do Ministério Público. Por quê? Passa a ser uma ação em que o Ministério Público e a defesa, e o juiz para decidir. Então, nada impede que nessa fase processual, se os promotores entenderem que tem os elementos, de que seja pedido novamente, ou não. Então aí já passa a sair da minha atribuição. Falando sobre esse vazamento também, doutor, o documento vazou que seria pedir a prisão deles,
E depois teve alguma queima de provas, eles tentaram sumir com alguma coisa? Sim, o celular do investigado, né, não foi localizado porque ele já tinha se desfeito. Do Aníbal, no caso, Isso, né? exatamente. Então, claro que prejudicou, né? Prejudicou bastante. Delegado, durante as investigações surgiu o nome de um desembargador aí envolvido nesta morte. Foi descartado o envolvimento desse desembargador? Na verdade, o que acontece? Nós aqui investigamos o homicídio em si. A motivação do homicídio é que eles, o mandante, acreditava que existia uma proximidade do advogado, Roberto Zampieri, com um desembargador. Porém, esse é o motivo, a motivação. Agora, em relação à eventual investigação desse caso, aí cabe ao CNJ, né, que inclusive já está fazendo aí suas vezes, pediu os celulares, a análise do celular para poder fazer a investigação devida. Mas, em relação ao homicídio, figurou como motivação. Essa foi a motivação do homicídio. Então, doutor, além desse temor de perder a terra, o Aníbal acreditava que por ter influência de um desembargador... do advogado Roberto Zampieri. Com influência com o desembargador, ele mandou executar Isso, exatamente, por entender que poderia perder de uma forma aí espúria, né? Desta forma, há possibilidade dessas investigações ir para um setor superior? Não, do homicídio não. Agora, outras investigações aí cabe ao Conselho de Magistrados. Delegado, teve também a apreensão do celular do Zampieri na época, que teve envolvimento do TJ. Isso de alguma forma atrapalhou as investigações ou atrasou as investigações? Não, assim, no celular dele, específico para o homicídio, não teve nada de mais relevante. O que foi mais relevante mesmo foi ali a apreensão do intermediário, dos executores. Mas essa interferência do TJ atrapalhou? Não teve como assim, interferência. Deles terem solicitado o celular? Não, de forma alguma, Doutor, tem essa desconfiança que o Aníbal tinha sobre a influência do Zampieri e o desembargador, seria por compra de sentença, doutor? Essa desconfiança? Não, eu sei que a desconfiança era da proximidade, agora... Proximidade. Né, era do vínculo, né, de amizade. Inclusive, eles, no processo civil, ele entra com uma suspeição, alegando exatamente isso. Então, é um fato que não é escondido. No processo civil está lá, eles entram com uma suspeição dizendo que existe uma proximidade. E, inclusive, o desembargador nega essa proximidade dentro do processo civil e se afasta. Então, assim, essa que é a questão toda do homicídio. Tá. Delegado, além desse coronel e da esposa dele, tem aí outras pessoas envolvidas que vocês ainda estão investigando ou todos agora, já foram? Hoje damos por encerrada a fase policial, fase de inquérito dessa investigação. Não tem mais ninguém para ser investigado. E quais são os próximos passos agora? Agora é aguardar o Ministério Público oferecer denúncia, se for o entendimento deles, e começar a fase processual. Doutor, na sexta-feira a gente teve a execução de outro advogado aqui em Cuiabá. Também se fala que pode ser por uma suposta briga de terra. Os dois crimes têm alguma ligação do Zampieri? Claro que isso vai ser investigado. Quem está à frente desse inquérito é o Dr. Bruno Abreu. Nós trocamos informações, tudo que tem no inquérito do Roberto Zampieri vai ser disponibilizado e, lógico, que vai ser verificado se tem algum tipo de conexão ou não. Você acredita nisso, doutor? Não sei, é difícil falar, porque esse aí ainda está muito incipiente, né? Começou agora a investigação. Fechou? Beleza.